Fala, torcedor do Verdão, a gente não cansa de dizer, segue o líder, aonde o Palmeiras mais uma vez ganhou no Campeonato Brasileiro. Vencemos desta vez o Red Bull Bragantino 1-0. Palmeiras agora disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, 32 pontos. Verdão jogando muito bem. O jogo contra o Bragantino é sempre um jogo muito difícil, eles vendem muito caro ali a derrota, né? Mas o Palmeiras, torcedor, soube se impor mais uma vez, fez um jogo coletivo bastante interessante e o que importa é a vitória do Verdão aí em cima do Massa Bruta. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. Já nesse pique da vitória do Palmeiras, jogo que acabou agora há pouco em Bragança Paulista, 1-0, e Zé, você destacou, né, as Palmeiras que soube também suportar essa pressão de um Bragantino que começa muito na sua proposta de jogo, né, o que é muito característico desse time do Bragantino, mas o Palmeiras, na primeira boa oportunidade que tem, acaba marcando o seu gol da vitória, e no segundo tempo se segurou também, né, um Bragantino que buscou o resultado, o empate, mas o Palmeiras também tendo essa solidez até dentro do jogo, né? De conseguir suportar, fazer o seu jogo, suportar a pressão e sair com vitória. Nós brincamos aqui, né, no Equipe F, junto com o Vovozinho e com o Pascoal, né? O Pascoal tem o incomparável, né? E a gente, nós brincamos, falamos que o Palmeiras é o confiável, né? O time que você sabe que vai jogar daquele jeito, que vai ser chato na marcação, que vai te pressionar, que vai dar poucos espaços para os times adversários e quando tem a possibilidade de matar o jogo, vai lá e mata. Né? No primeiro tempo, o time do Bragantino pressionou um pouco mais a equipe do Palmeiras. No comecinho, o Carlos Miguel fez uma grande defesa, depois foram se ajustando, né? Foram se posicionando melhor a equipe do Palmeiras, os jogadores. Depois conseguiu um gol que é uma jogada, quem assiste o jogo do Palmeiras e sabe quando tem Flaco Lopes e Sousa, sabe que o Palmeiras utiliza esse tipo de jogo. Lançamento nas costas, o Sousa em velocidade, ou ele finaliza ou ele cruza para o Flaco Lopes. E foi isso que aconteceu. Né, o Palmeiras fez o gol, belíssima jogada do Sousa, não é fácil, né? Ele já, quando ele domina a bola, ele já consegue controlar e dar o passe pro Flaco Lopes. E no segundo tempo o time do Bragantino veio para cima com tudo, centralizou um pouco mais o Lucas Barbosa, é um bom jogador, esse cara é chato, né? Chato pra caramba, assim, no bom sentido. Aí entra Maurício, tem alguma coisa aí que provavelmente nós iremos durante a semana, talvez vai ser explorada com certeza, a revolta do Flaco Lopes quando sai. Mas acho que o Palmeiras num todo foi muito bem, só que hoje o Palmeiras sentiu falta de um jogador, que eu acho que ele não conseguiu jogar da maneira que nós estamos acostumados a ver, que é o Arias. O Palmeiras tem que tomar um cuidado para não ficar viciado igual ele ficou na época do Estevão. Tava difícil, jogava no Estevão, o Estevão criava situações, fazia jogadas. O Alan também em alguns momentos. Em alguns momentos. Então o Palmeiras precisa só tomar cuidado com isso. Hoje o Arias não foi muito bem, então o Palmeiras não teve tantas jogadas de criação, ficou mais no contra-ataque, né? Nesse histórico mais recente também, o Palmeiras encontra jogos difíceis em Bragança Paulista, né? O time do Bragantino é chato, tem um treinador experiente, o Wagner Mancini. Quando eu comecei a jogar, ele já era veterano jogando e depois virou treinador, né? Então ele é bem experiente, malandro de bola, né? No bom sentido. Independentemente do treinador, e a gente dizia dessa forma que o Bragantino adota de jogo, né? O Palmeiras, nesses últimos anos, vai a Bragança e encontra jogos difíceis, mas hoje saiu com a vitória. Né? Alguns times, né, Glau, que vão a Bragança encontram dificuldade, especialmente com o time do Mancini, que é um time de muita intensidade e tem uma transição com uma velocidade muito bem encaixada, não é algo descoordenado. Né? Depois a gente vai falar de Corinthians e Vasco, que passa a ser descoordenado ali no segundo tempo. É um Bragantino que tem muita velocidade pela característica do seu elenco, mas é uma forma muito coordenada. Né? São jogadores que se movimentam muito bem, o Sacha que muitas vezes sai para puxar, o Pita que faz o movimento, numa diagonal para buscar a bola. E o Palmeiras não fez assim, uma boa partida, fica com os 3 pontos, pela capacidade que tem, pelo bom goleiro que tem, que faz pelo menos 4 defesas importantes ali no jogo, 2 espetaculares, que são 2 cabeçadas, uma no começo do primeiro tempo e a outra no segundo tempo com o Lucas Barbosa, mas você tem uma estrutura de jogo, onde você encontra no Marlon Freitas e no Andreas Pereira uma sustentação e uma qualidade de saída de bola para te municiar. Você tem na bola esticada, como já disse muito bem o Zé, essa característica do Sousa que se movimenta e o Flaco que se posiciona por espaço vazio para tentar
uma finalização, uma cabeçada. Então, assim, é um Palmeiras que tem qualidade. Quando olha para o banco de reservas, está tentando recuperar o Felipe Anderson, que tem o Evangelista, que foi importante até a lesão dele ano passado, era o ponto de equilíbrio nesse meio campo do Palmeiras. Tudo bem. Tem ausências importantes, que é a do Vitor Roque. Ainda tem o encaixe do Paulinho, que quando ele começar a jogar, a gente vai ter que entender como é que essa dinâmica de ataque vai acontecer. Mas é muito de um Palmeiras muito confiável, como dizem os rapazes. É um Palmeiras que tem qualidade, é um Palmeiras que sabe sustentar a sua vitória, como foi em outros tempos, né? Nos tempos de muitos títulos do Abel, de todo ano batendo campeão, à exceção dos últimos 2 anos, né? Era um time que era muito confiável. Apesar de não jogar tão bem, arrumava ali em uma bola parada, em uma transição, o seu gol e conseguiu os 3 pontos. O Palmeiras perdeu um pouco isso na temporada passada, especialmente. Não estava conseguindo sustentar isso. Tinha partidas em que as coisas não aconteciam e não conseguia achar esse gol. O Palmeiras fez isso, né? Foram mais de 19 finalizações da equipe do Bragantino, mas não foi o suficiente. Zinho, também quero te ouvir sobre essa vitória do Palmeiras hoje e um resultado importante também, né, para a ponta da tabela, para seguir nessa campanha. Enfim, embora fique essa coisa que a gente está dizendo aqui, em alguns momentos sustentando a pressão ali do Bragantino, mas o resultado também importante demais. É eficiente demais o Palmeiras, né? Porque quando tem a chance, faz o gol. Os companheiros estão falando aí, e é muito isso, né? Essa nossa brincadeira do dia a dia, né? No nossa equipe F, eu costumo falar muito desse confiável. Confiável é o quê? É um time que não sofre gols, um time que sabe jogar se defendendo, né? Em muitos momentos do jogo. Você não pega assim, o Flávio Lopes fez o gol. Tem hora que era o Vitor Roque quando estava em campo, o Sousa já fez em alguns momentos, é o Alan que se destaca por um lado do campo, é o Arias que engatou uma sequência de gols, mas você não destaca só um jogador do Palmeiras. Vamos dizer, no Flamengo você vai falar do Pedro e do Arrascaeta. O time é muito bom, o elenco é incomparável, é maravilhoso, dá show, dá espetáculos em muitos jogos, mas a gente destaca muito individualmente Arrascaeta, Pedro, né? Você não pega um jogo que você fala assim, o Samuel Lino foi o cara, o Plata foi o cara. Todos bons jogadores, excelentes, mas o Arrascaeta precisa estar bem, o Pedro precisa estar muito bem para a coisa acontecer. O Palmeiras precisa do conjunto. O Palmeiras não precisa de um jogador, ele precisa do conjunto, porque se um jogador vai muito bem no jogo, mas o conjunto do Palmeiras não funciona no seu estilo de jogo, a coisa não anda e o Palmeiras não briga pelos títulos. Então, desde a chegada do Abel até hoje, é um Palmeiras que conquista, que vence, que chega nas finais, que briga por título todo ano, pode até não conquistar, o ano passado não ganhou, mas está sempre brigando, está sempre chegando, pela consistência, pela confiança que o grupo do Palmeiras tem. E muda elenco, hein? Hoje eu estava vendo, o único tricampeão brasileiro do elenco do Palmeiras é o Gustavo Gomes, o resto todo mundo saiu. Mudou o elenco todo, mudou. Tem ali, quando a gente fala daquela espinha dorsal, né, Zé Elias, né, Nath? Sim. Tá só o Gustavo Gomes, o Murilo também chegou também um pouquinho depois, mas também continua, Piquerez está machucado. Falando do jogo de hoje, né? Mas você vê um time já encaixado no modelo do Abel. Chega André, chega Marlon, chega Maurício, chega Arias, todo mundo se encaixa no sistema e no modelo de jogo do Abel. Todo mundo entende isso. E outra coisa, ele mexe no time. Ele não é de trocar o time todo de um jogo para o outro, mas dentro da partida ele sempre controla a minutagem dos seus jogadores. O Flávio Lopes saiu aí jogando uma coisa no chão, bravo, tal. Não adianta. O comandante é o Abel. Se tiver que tirar, ele vai tirar. E o Flávio Lopes tem que entender que é até para ele jogar o campeonato todo. Se eu te tiro com 30 minutos, faltando 30 minutos para acabar o jogo, é para que você não corra risco de um excesso, um exagero de sequência de jogos e você não se machuque ali na frente, ô Flávio Lopes, mesmo você sendo jovem. Então o treinador trabalha assim há anos e anos e anos. Claro
tu vai chegar lá não sei se no vestiário não, porque... E tem uma Copa, né, jogo, daqui a pouco, no dia ele deve estar. Nath, vai falar pra ele assim, ficou bravinho, jogou garrafinha, xingou e tudo. Mas Quer jogar todos os jogos e se machucar e não ir pra Copa do Mundo? Vovozinho, mas não é... Se você for bem como você tá indo aqui no Palmeiras, você vai pra Copa do Mundo. Mas eu vejo, assim, nesse gesto um pouco de ingratidão do Flaco. Ele esqueceu tudo que o Abel comprou de briga por ele. Porque teve períodos que ele não jogou bem, o Abel bancou, segura que, vai o Boca, não, eu quero ele aqui. Né? Eu acho que ele é como se fosse um filho pro Abel, porque o Abel comprou muita briga dele. Muitas brigas. Então, assim, saiu, tem que entender como o vovozinho tá falando ali. Precisa parar e ver. Quantas vezes o Abel fez isso? O Abel tem esse costume, o vovozinho falou e é verdade. Ele começa a administrar, isso aí não é de hoje, é desde quando ele chegou, 65 minutos, 70, ele começa a tirar determinados jogadores. E aí é questão de inteligência do Flaco Lopes. Pedir desculpa, entender, porque esse tipo de situação, primeiro você desrespeita quem entrou. Né, e depois tem a hierarquia do treinador, né, e especialmente o treinador que comprou muitas brigas, e se ele está no Palmeiras hoje, foi porque o Abel falou, não vai sair, fica aqui. Né, então é o futebol, né, às vezes é cabeça quente, você quer jogar, você está sentindo que você está bem, sabe, mas às vezes você precisa entender um pouco o ambiente onde você se encontra, né. Meio de semana já tem Libertadores de novo também, né, mais do que isso, que o Zinho lembra bem que já é do trabalho do Abel, e esse equilíbrio também de equilibrar o que a gente tem de competições aí adiante. Tem jogo no meio de semana quarta de e domingo até a Copa do Mundo. Enfim, tem tudo isso. Já que o Flaco virou pauta, a gente tem números do Flaco para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. 58 minutos em Bragança Paulista, 1 gol, 2 finalizações, 1 no alvo, 5 ações progressivas e 6 duelos ofensivos. Ali entre primeiro e segundo no ranking do time, nessas estatísticas que a gente traz. Vive grande momento, fazendo gols, sendo decisivo. Tem tudo isso, é óbvio, né, Zé? Como você estava pontuando aí, é claro que o jogador sente esse bom momento e quer ficar, e ali em campo também sentindo que poderia ajudar ainda mais, além do gol que já tinha feito, mas... Fica lógico que depois vai vir alguma coisa, vão justificar, poxa, saiu ali de cabeça quente e tal, mas também não é o momento, né, Nath? E as coisas no Palmeiras, quando o Zinho fala, né, se você lembrar, só tem o Gomes ali, que é o cara que faz parte dos títulos do Palmeiras, né, de todos esses títulos do Palmeiras da era Abel. Se você perguntar todas as temporadas, é o time do Abel. Você vai lembrar de destaques, você vai lembrar mais do coletivo, que funcionava e tudo mais. E aí, quando você olha pro Flaco, o cara saindo ali, eu não tive a experiência que os rapazes tiveram, de ser substituído quando você está se sentindo bem no jogo. Não tem a experiência de ter essa questão de você estar com a cabeça quente e querer, né, socar 3-2 e ficar bravo com a situação. Às vezes acontece. Eu acho que é uma coisa, talvez seja uma coisa tão natural. Às vezes. E no Palmeiras, desde que... É raro, mas acontece muito. Zé Elias está aqui, não nos deixa mentir. O vovozinho era especialista nisso aí. Mas no Palmeiras, assim, a gente tem, né, Zinho? O Palmeiras, desde a chegada do Abel e desde a profissionalização do futebol no Palmeiras, dificilmente vaza alguma coisa. Dificilmente alguma coisinha que passa ali... falou alguma coisa, no banco ficou bravo, dificilmente isso passa do dia do jogo. Tudo que tem que ser resolvido acaba sendo resolvido ali. Acho que isso faz parte do que essa comissão técnica apresenta, do que apresenta a diretoria também pensando nessa questão do profissional. Então, dificilmente tem coisa vazando, dificilmente essas picuinhas ou essas coisas que acontecem no dia a dia do jogo fica ali. O Abel blinda também muito, né? Ele também vai lá e desvia muitas vezes o foco de outra forma e traz outra coisa, né? Aliás, para a turma que está acompanhando a gente lá no YouTube, tem enquete, inclusive, sobre o Flaco Lopes, se ele passou do ponto aí nessa substituição ou não. A turma que está por aí pode votar também e acompanhar. Zinho, quer arrematar essa história do Flaco Lopes? Na nossa enquete, a pergunta é se ele passou do ponto ao ser substituído. Eu acho que passou do ponto. Eu tô fazendo essa, assim, não é nenhuma crítica, né? Eu tô falando aquilo que eu vi da atitude dele. Mas eu, como atleta, saí várias vezes chateado, tá, gente? Saí várias vezes, mas nunca fazendo isso.
Eu saía chateado, com a cara emburrada, e depois com alguns treinadores eu conversava. Com alguns. Com os traíras eu não conversava, né? Porque eu sabia que o cara estava me tirando com alguma intenção. Mas com aqueles que eu sabia que era uma opção dele, eu ia perguntar o que estava precisando, o que estava faltando para me completar. Eu ficava chateado, eu vou explicar, tá? Para até dizer assim, pô, você está falando do Flaco, mas você também, quando era atleta, saia chateado. Quando o treinador me tirava, sempre aquele treinador me substituía com tantos minutos, mesmo jogando bem. Então era uma coisa muito direcionada. Aí eu ficava bicudo, ficava chateado. E já estava com a certa moral nos clubes e tudo, então tinha como ir dialogar, como falar, né? Vou citar um rápido, que ele é o meu amigo hoje, parceiro, o Abel. Não o Abel do Palmeiras, o Abel que hoje é do Internacional lá, coordenador. Numa final de campeonato, eu já com 37 anos para 38 anos, final de carreira, capitão do time, a gente sendo campeão contra o Vasco da Gama, ele me tirou do jogo. Claro que eu fiquei revoltado. Pô, Abel, tô acabando a minha carreira, um título, eu terminar como capitão do time para dar a volta. Tu me tira do jogo? Como que eu não vou ficar bicudo? Vou apelar com ele, apelei. Agora, se eu tenho um treinador, tô falando do modelo de hoje, do futebol de hoje. O nosso futebol, a coisa evoluiu muito, essa parte da ciência. Hoje a gente vê todo mundo reclamando de jogar quarta, domingo. Nós jogávamos terça, quinta e domingo, né, Zé? E com aquela... ainda tinha coletivo durante a semana. Vovozinho, com aquela injeção, né? Aquele anti-inflamatório, B12, vai embora. Recupera, vai pra casa e volta. Joelho que lute, né, Zé? Santana, Nath, o Tele Santana, ele dava coletivo na sexta-feira, a gente para jogar no domingo um clássico. Coletivo é time titular contra o time reserva, 1 hora de jogo. Era jogo, porque o time reserva, os moleques querendo ganhar posição. Marcelinho, Djalminha, Luiz Antônio, Júnior Baiano. Porco comendo. Aquela molecada subindo. Uma molecada boa. Querendo ganhar posição. A pancada comia. Então, assim, era uma outra época. Agora, o que eu entendo agora é do Flaco Lopes, que ele está no Palmeiras já há muito tempo e conhece o treinador que está no Palmeiras. O Abel Ferreira é o treinador com o maior número de jogos aí, é o recordista no Brasil, treinador mais longevo, né? Então, assim, ele não conhece o Abel, ele não conhece o que o Abel está de planejamento. Há quantos anos que o Flaco Lopes está trabalhando com o Abel? A não ser que ele está chateado com outra coisa, tá? É que o Abel não estava no banco hoje, né? falar sobre isso. O Abel não estava no banco hoje, Será que interfere? Né? O Abel não estar ali, a figura do Abel, né? A gente está aguardando, inclusive, até para passar para a turma, estamos com a equipe lá em Bragança Paulista, ver se a gente vai ter a coletiva do João Martins. Sim. Porque o Abel, cumprindo essa série de suspensões que ele pegou, havia uma lei do silêncio. Sim. Ninguém na comissão técnica falando, só os jogadores que queriam falar ali em zona mista. Nesse meio de semana, o Abel foi questionado por um companheiro nosso de imprensa sobre isso. Ele falou, então vou acabar com essa história de lei do silêncio, vamos voltar a falar. Então a gente está esperando lá em Bragança ver se o João Martins vai dar entrevista coletiva. Mas talvez tenha isso, né? Não ter a figura ali do Abel, ele tenha se sentido um pouco mais... solto, livre para fazer isso. Sentiu alguma coisa? Tá com a dor? Sentiu alguma dor? Tá chateado porque sentiu alguma dor e tava jogando? Não sei. A gente precisa saber, óbvio, né? Mas a princípio fica nessa conta de, pô, foi substituído e não gostou. O gestual foi todo esse, né? Foi todo jogar, falar e tal. Daqui a pouco nós teremos aí aquele pessoal que faz a leitura labial, porque ele conversa com o jogador logo em seguida. Provavelmente daqui a pouco nós saberemos o que ele falou, mas sem dúvida alguma, né? Eu volto a falar, é uma questão, especialmente com o que o Abel comprou de briga por ele. Então, entendo, cabeça nervosa, mas às vezes você tem que ter um pouquinho mais de inteligência em relação a isso, né? Porque é um grupo. O Palmeiras sempre, a Nath falou isso, né? O Palmeiras sempre foi notório nessa relação de grupo, de time, de um contexto de todo mundo junto, a forma de jogar,
todo mundo compacto, muitas vezes um jogo chato até de você se assistir, mas é um jogo de muita eficiência e competência, né, dentro daquilo que o Palmeiras se propõe a fazer. Aí entra naquela história que às vezes a gente compara aqui, é o Flamengo ou é o Palmeiras, né? Quem joga mais, quem é o mais bonito e tal. Aí você fala, tecnicamente o Flamengo joga um futebol mais bonito. Mas o que é bonito é aquilo que você faz durante a semana, chega na hora do jogo, você consegue executar de maneira excepcional, como gosta de dizer. É bonito levantar taça, né, Zé? Como gosta de dizer o Abel, como gosta de dizer o Abel, com excelência, né? Tem uma excelência, vai lá e consegue ganhar e levar o título. Então, assim, Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma análise completa desse jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, onde encaramos o RB Bragantino fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, o que você achou do desempenho do Verdão nesse confronto aí contra o Massa Bruta? E com relação à escalação do técnico Abel Ferreira, você concorda, teria feito alguma mudança? Deixa nos comentários que eu quero saber. Agora, torcedor, Palmeiras mais uma vez vira a página na temporada e vai encarar seu próximo desafio na Libertadores, onde na próxima quarta-feira, dia 29, vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa, jogo válido aí pela terceira rodada aí da fase de grupos da Copa Libertadores, um jogo muito difícil. Cerro Porteño é um time que o Palmeiras conhece muito bem, o Palmeiras tem um grande retrospecto, jogando aí contra o time paraguai, mas devemos respeitar, né, torcedor? É um time ali bastante aguerrido, vai jogar na sua casa com o apoio da sua torcida, lá no Defensores del Chaco, um estádio que é muito ali hostil para o time visitante. Mas é isso, torcedor. Se o Palmeiras quiser conquistar coisas grandes aí nessa temporada, vai ter que encarar mais esse desafio, não é mesmo? Esse jogo vai ser na próxima quarta-feira. Depois, o Palmeiras enfrenta novamente pelo Campeonato Brasileiro, um clássico, viu? Onde vamos encarar o Santos. Esse jogo vai ser novamente na nossa casa, Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito forte. Na sequência, vamos encarar o Sporting Cristal. Esse jogo vai ser na terça-feira da semana seguinte. Torcedor, jogo difícil também, fora de casa. Não lembro se tem altitude ali contra o Sporting Cristal, mas eu sei que o Palmeiras precisa vencer também, torcedor, para quem sabe, né, fazer aí uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores. A gente sabe que quem faz melhor pontuação na fase de grupos sempre decide o segundo jogo dentro da sua casa, e o Palmeiras é muito forte nisso, né? Com o apoio da sua torcida, que é praticamente ali um 12º jogador do Verdão. E é isso aí, o Palmeiras está muito bem, vivendo uma grande sequência. Foi um jogo muito difícil aí contra o Bragantino. É um time que nunca vem de uma derrota assim muito fácil, viu? O Palmeiras teve que batalhar demais e agora está totalmente concentrado para o seu próximo desafio. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o próximo confronto do Verdão, onde vamos encarar o Cerro Porteño pela Libertadores? Deixa nos comentários que eu quero saber, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.